pessoas. Já vou colocar aqui o nosso tema no Instagram. E a gente vai abaixar totalmente o som do nosso fone agora, doutora. O fone do laptop. Totalmente baixinho. E a gente vai falar agora aqui pelo Instagram. Agora sim? Oi. Tô conseguindo. Você tá me ouvindo? Muito bem, estou te vendo e ouvindo. O nosso fone, então, lá do laptop está no volume 1. E vou pedir aqui para o pessoal que está nos acompanhando para confirmar se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. Essa doutora linda que está aí na tela de vocês é a Thelma Trigo, médica Já ganhei a noite, hein? nos estudos da síndrome de burnout no Brasil. E a doutora Thelma é treinadora cerebral. Então, você pode sair do esgotamento à alta performance com saúde. E isso faz toda a diferença neste modelo de vida que nós temos, não é, doutora? Boa noite mais uma vez. Boa noite, então, para todos. Boa noite de novo, Isabela. De novo, obrigada demais por estar aqui. Tá? É que você falou, né, da performance. As pessoas realmente, elas acham que performar é estressar e trabalhar cada vez mais, né? E, na verdade, não é bem isso. Isso se chama ilusão da performance. A performance é você entender o que você quer, como você chega e não não desistir diante dos obstáculos, para que você seja feliz, é isso. Olha só, né? A gente já começa a live. A Viviane Giannini, que interessante, nunca havia falado sobre isso. Viviane, eu vou até pedir aqui, antes da gente falar sobre a síndrome de burnout, Thelma, para você trazer mais um pouquinho para quem está chegando agora sobre essa ilusão da performance. Por quê? Nós vamos falar justamente sobre a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. E essas pessoas só se esgotam porque estão trabalhando demais. Ou seja, muitos, né, estamos pensando que estamos com a performance 100%. E, na verdade, isso, pelo jeito, se eu não sei fazer, me dá um custo muito alto para a minha saúde, é isso? Exatamente. A gente tem que ter um nível de estresse, que a gente chama de estresse bom, para que você comece a aumentar a sua produtividade, que não é produtividade no trabalho, é o prazer da vida, são os obstáculos, né? De enfrentar as dores, os prazeres. E aí você chega num ponto em que você está usufruindo do seu potencial. Mas existem pontos em que você vai começar a diminuir essa sua produtividade, só que às vezes, como você está numa sensação de que está cumprindo todas as tarefas, e que, nossa, olha como eu produzo, não sei o que, você começa a entrar num nível de ilusão. E aí, como é que a gente pode perceber isso? Por exemplo, não, hoje eu não vou poder sair com ninguém porque eu tenho que fazer tal coisa. Ah, vamos lá, Isabela, vamos tomar um café. Não dá porque eu tenho uma tarefa, não sei. Ah, você hoje vai ver a sua mãe, não posso te ver, não dá para falar, viu, Marta? Ah, não, tomar banho é coisa rápida, jantar também é coisa rápida, já estou com o celular, então é uma ilusão que você está performando. Você deixa de ir no seu cinema, que agora a gente não está podendo, mas vou falar do dia a dia, né? Deixa de assistir um filme, deixa de estar com as pessoas que você gosta, porque você tem uma sensação que você está perdendo tempo. Nossa, isso é burnout. É uma ilusão, né? Eu entendo, Thelma, e aí quero passar a palavra para você, que o burnout, ele vai dando vários sinais, né, no corpo, até que acontece uma grande situação em que você fala, opa, acho que agora tem que parar, né, eu não ouvi os sinais anteriores, mas muito por conta dessa ilusão da performance e por eu pensar que eu não posso ter esses momentos de descanso, de lazer, e isso a médio e longo prazo é muito prejudicial, não é? O organismo, ele tem o estresse dele e ele precisa, a partir do momento que você tem um estresse, ele vai lutar para reequilibrar. Isso faz parte. Então, você teve um machucado ali na sua mão, está sangrando, ele vai tentar fazer de tudo para que aquilo se cicatrize. Então, você tem um tempinho para cicatrizar. Só que se todo dia eu for lá e arrancar a casquinha, e arrancar a casquinha, eu não dou tempo do meu organismo se restabelecer. Então, se você passa um dia no estresse, tudo bem, né? Faz parte, a gente cria um processo inflamatório, mas isso faz parte da vida.
Agora, isso não pode ser uma coisa constante, porque o organismo do ser humano, até dos animais, ele não está preparado, né, para essa coisa. A gente era e é ainda o animal, vamos dizer assim, entre aspas, animal, né, é mais perigoso de todos. A gente vivia num ambiente em que nós tínhamos o domínio. Essa coisa de que leão atacava grupo humano, isso aí, eles não se atreviam, não, né? A gente que fica com essa coisa de que vai vir um urso, não sei o que, não, mas a gente vivia de um jeito muito mais tranquilo, realmente no meio da natureza, os estresses eram poucos, os homens caçavam grandes animais, não era sempre, era de vez em quando só para mostrar poder, mas o dia a dia eram com animais pequenos e muita planta, todo mundo perto da família. Então, a gente está muito diferente, né? Hoje, se você vai ter um filho, muitas vezes você vai ter que ter uma pessoa que nem é do seu sangue para cuidar da criança. Então, todo esse contexto tirou a gente do ambiente biológico natural. E aí você fica nessa coisa de que a sua produtividade tem que ser todo dia, tem que ser todo dia, e vai formando um processo inflamatório com esse estresse crônico, e você não dá tempo do seu organismo se recuperar, até porque você nem vive num ambiente natural. Perfeito. Thelma, é, eu quero aqui fazer um convite para todos que estão nos acompanhando. Eu vou tirar os comentários para que as pessoas possam te ver, mas faço convite para vocês enviarem as perguntas aqui nesse pontinho de interrogação pelo Instagram e no Facebook e YouTube eu estou vendo aqui direto. Então, em muitos momentos, Thelma, em que eu estou olhando aqui para o lado, é que eu estou vendo as mensagens, tá? Eu já vou, antes de tirar aqui os comentários, falar o que o Alisson Cohen disse. Frescura. E eu ouço, né, desde que eu vivi a síndrome de burnout, falar que o que estamos falando é frescura. Mas nós temos um estudo da USP, o Alisson, que traz, né, o último número, nós temos quase 2 vezes a população de Portugal com a síndrome de burnout aqui no Brasil. São quase 20 milhões de habitantes com o diagnóstico da síndrome de burnout. E tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a ONU já reconhecem que esse é um problema extremamente incapacitante, né, Thelma? Então, como você é pioneira dos estudos sobre a síndrome de burnout, eu gostaria então de primeiro lhe perguntar: é frescura o que você escolheu estudar há 20 anos? E me conte por que você começou a estudar. Olha, então, primeira coisa, eu não conseguiria seguir alguma coisa por frescura. Eu sou bastante ortodoxa, vou muito a fundo o que está acontecendo no organismo, tem essa pegada biológica, né? E aí, se eu acho que é frescura, aí eu realmente começo a não acreditar e acabou, né? Mas não foi o caso. Então, tudo começou quando eu trabalhava num pronto-socorro, lá naquela época, né? Então, pouco tempo que eu comecei a carreira, e aí, esse pronto-socorro, eu adorava as pessoas, adorava os pacientes, mas, por incrível que pareça, o ambiente físico era um ambiente muito hostil. Porque eu vejo essa coisa do médico, né, que é herói e tal, na verdade, eu fico até preocupada com essa forma de ver, porque você espera muito de um herói. E se o herói não está à altura, né, ele vira às vezes bandido, vilão, enfim. Então, o médico, como qualquer ser humano, ele tem uma necessidade de ter um sanitário, minimamente, uma piazinha. A gente precisa, quando está de plantão, cochilar às vezes, porque a partir do momento que você começa a tratar alguém, você está muito sonolento, vai aumentar muito a chance de você errar. Então, e também comer, né? Então, por exemplo, às vezes eu atravessava a rua para você nem pode pegar carro, você está de plantão, você atravessa a rua para comer alguma coisa, então me lembro assim que era a base de coxinha, porque não tinha nada que eu pudesse comer, meus amigos também, meus colegas. E aí eu comecei a notar um movimento em mim. Quando eu chegava na véspera de ir para o plantão, eu começava a ficar estranha. Meio assim, irritada, já querendo que a minha vida passasse rápido, pulasse o dia. Sabe aquela coisa? Não, mas amanhã é como se fosse... Estou matando esse dia. Esse dia vai para a terra do nunca, né? Bom, aí eu comecei a perceber essa coisa estranha, e aí o alívio de sair. E eu gostava dos meus amigos, a gente não tinha um clima competitivo de mal-estar. E também o diretor do pronto-socorro, tudo aquilo. Só que, além do ambiente físico, tinha a questão dos valores, né?
eu pensava assim, poxa vida, eu aprendi tanto na minha universidade, cheguei aqui, eu tenho essa estrutura zero para fornecer para os pacientes, isso me dava uma angústia, um treco assim, você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso contribuir de verdade? Que é a tal da síndrome da gota no oceano, né? Você fala, não vai fazer diferença, eu estou aqui, não fazer diferença nenhuma. Aí eu comecei a achar que eu não estava realizada naquele lugar. Então eu já estava ficando irritada, já não estava conseguindo ficar realizada, mas aí assim, acho que o problema é meu, né? Aí eu comecei a perceber um movimento nos meus amigos de pessoas incríveis, médicos assim incríveis, que inclusive fora dali tinham outros trabalhos assim de muita responsabilidade também. E aí eu vi que eles tinham esse movimento, achei estranho, até que eu ouvi assim: quanto mais estou aqui, menos estou. Aí aquilo Quanto me mais estou aqui, menos estou. menos estou. Falei, gente, para que tem um treco aqui acontecendo. Porque não era, eu não estava lidando com gente mau caráter. Eu não estava lidando com pessoas más ou que não estão nem aí. Ao contrário, né? Pessoas assim que se dedicavam. Como eu acredito que o médico é tipo assim, aquele exército de formigas, sabe? Se a gente está ali meio que na defesa mesmo, vamos defender o território, né? E aí chegavam os pacientes, às vezes eu até ficava assim, ai meu Deus, paciente, não. Aí quando você viu a pessoa, já dava aquela, você derrete, sabe? Você vê, aí você acolhe tudo. Bom, enfim, aí eu comecei a estudar a respeito, eu queria entender o que estava acontecendo, porque era ali, e o povo saía, parecia assim, que estava se libertando, saltitante, saindo do lugar. E não era só eu. Eu comecei a estudar. Assim, eu me lembro, né, na época, imagina, residente ainda, lá morava até dentro do HC, literalmente. E até que, de repente, eu me deparei com esse nome síndrome de burnout. Era a primeira vez, isso era 2002, uma coisa assim. E aí eu fui ver quem era a pessoa que estudava isso. Bom, nesse estudo todo, eu me olhei de novo naquele pronto-socorro e eu vi que eu tinha de pensar não só mais naquele lugar, eu vi que ali não dava mais, não era mais para mim, porque eu realmente era uma gota no oceano. E eu vi aqueles meus colegas e falava assim, poxa vida, está acontecendo alguma coisa com essas pessoas cuidam de outras pessoas e elas não são assim, porque são psicopatas. Então, o que está acontecendo? E quando eu comecei a estudar, eu me empolguei com esse assunto, né? Eu falei, gente, tem mais gente no mundo pensando e vendo a mesma coisa. E eu pedi demissão. E a gota d'água foi quando veio um paciente, tadinho, e falou, doutor, eu preciso dessa receita. Eu olhei a receita dele, avaliei, falei, caramba, eu não posso prescrever isso, não tá errado esse negócio. Mas eu estava num pronto-socorro, não podia tratar a pessoa. Aí eu lembro que eu cheguei para o diretor e falei assim, olha, como é que eu vou fazer com essa coisa? Eu não concordo com isso. Ele falou assim, pelo amor de Deus, quebra um galho. Vamos quebrar um galho agora, porque não tem estrutura nenhuma no SUS por aí, vamos ter que quebrar galho aqui no pronto-socorro. Na hora que eu olhei, falei, cara, eu estudei tanto, eu vou quebrar galho, vou botar esse remédio dentro dessa pessoa. Aí, nesse dia, eu fui lá e pedi demissão, e depois eu ouvi, assim, de alguns colegas, a Patricinha tá pedindo demissão, mas eu não tinha nem renda. Mas eu sabia que ali estava na hora de ir, porque aquilo já estava indo contra os meus valores. Então, tinha um ambiente físico mesmo, e a sensação de que você é impotente diante daquilo. Uau. Thelma, ou seja, para quem está entrando agora, nós estamos conversando com a médica Thelma Trigo, pioneira nos estudos da síndrome de burnout no Brasil e também treinadora cerebral. Falamos já já, você pode inclusive rever pelo YouTube, sobre a ilusão da performance, que é então a chave que ela muda, em que você pode ir do esgotamento até um rendimento, né, de alta performance com saúde, o que é totalmente diferente da síndrome de burnout. Thelma, você falou então agora sobre a falta de estrutura que vocês médicos tinham, estrutura para comer, para ir ao banheiro, para tirar o cochilo dentro de uma escala de 12 horas, né? E falou também das condições de trabalho com a falta de autonomia. Isso te fez buscar o significado da síndrome de burnout. E o que, que você achou aqui no Brasil e fora? Então, quando eu vi que aquilo que eu estava percebendo chamava síndrome de burnout, eu fui ver quem que estudava isso ou como eu media esse negócio. Eu procurei e não achei nada aqui. Aí o que eu fiz? Né? Já que eu tinha pedido demissão, então eu vou botar uma mochila nas costas
fui parar lá na Califórnia sem nem saber inglês direito, sei lá, é coisa que vai, né, vem, né? Aí peguei e fui lá e trouxe a escala. Só que eu trouxe a escala, mas não tinha estudo nenhum, não tinha projeto de nada, assim, ninguém nem sabia que ia virar professor de projeto meu, né? Se eu pego o Qual, povo na... Oi? qual a escala, perdão? Eu trouxe a escala de Maslow, que faz uma avaliação a Sim. respeito do burnout, né, que é a escala mais usada hoje no mundo, e ela é feita por uma psicóloga lá em Palo Alto, onde está a escala, na Universidade da Califórnia. E depois que eu trouxe, eu resolvi, então, que eu ia chegar nos meus professores e falar que eles iam participar do meu projeto. Então, eu queria traduzir, porque eu queria medir, eu queria entender aquele negócio. Só que aí, quando você traduz uma escala, é uma coisa interessante. Eu até era meio inocentinha, porque eu imaginava que era você traduzir, sabe assim, tipo escala que vai na revista, né? É lógico que eu entendi que era um processo complexo, mas eu não sabia que era tão complexo. Então, é todo um processo que você pega o inglês, traduz para o português, aí o especialista que é inglês, tem 3 especialistas que fazem o back translation, que é a retradução, e aí depois você tem que validar num grupo pequeno, depois você vai... Bom, eu acabei entrevistando 521 auxiliares de enfermagem do Hospital das Clínicas. 521. 521, aí era aquela coisa ali que não tinha internet, não, viu? Era meia hora de entrevista, conversando, era um tal de bombom que eu dava de chocolate de presente, aí eu comia também, filho. Foi super divertido, mas do primeiro ao nono, ao 10º andar, até centro cirúrgico, eu entrei para um socorro. E aí eu convivi com essas pessoas, né? Eu queria avaliar médicos e enfermeiras e auxiliares, e os auxiliares eram um número muito grande, tinha a escala muito certinha, então era muito mais fácil eu chegar para os auxiliares para fazer isso. E aí foi que no final eu acabei sendo a primeira aí, porque tem todo um processo legal também, né? Você precisa de autorização da editora, da própria autora, até para você fazer publicação internacional. Não é simplesmente você pega uma escala, traduz e vai usando, assim, né? É toda uma responsabilidade para chegar nesse ponto. E o caminho, aparentemente, foi duro porque as pessoas não acreditavam, mas isso eu nunca achei que fosse um obstáculo realmente. Os meus professores, né, vou chamar internamente de professor, por exemplo, o doutor Jaime, o doutor Renério, eles falam assim, não acredito muito nisso, tá, mas eles nunca me colocaram obstáculo, porque era uma novidade. E assim, a prova disso é que o meu projeto foi um dos únicos 3 aprovados com louvor naquele ano. Então, eu vi ali uma abertura para o assunto. Perfeito. E, cara, eles estão prontos para ouvir, mas a gente não... Uma confusão, a gente não estava sabendo ainda direito o que é, o que não é, como ainda a gente não tem muito essa estrutura, né, para avaliar. Aí, mesmo tendo então essa perspectiva dos médicos, muita gente não conhecendo, você foi em frente. E aí, o que que você descobriu há 20 anos? O que estava acontecendo com essas 520 pessoas que você entrevistou da área da saúde? Olha só, teve uma coisa que era muito interessante, que eu achava que o tempo de transporte era um fator estressante, porque eu perguntei até o tempo que elas levavam para chegar no trabalho. Eu tinha certeza, nada a ver, não influencia. Nada. Sua avó sumiu, É mesmo? Tá me ouvindo? agora voltou. E assim, eu me surpreendi com isso porque você vê que a gente tem algumas crenças, né? E na verdade, o que sobrecarregava muito é essa coisa dos turnos. O sono é realmente um negócio impressionante. Né? E essa coisa da sobrecarga mesmo, porque lá imagina um hospital, né, que vem todo mundo de todos os lugares e tem uma estrutura. Olha que assim, a gente tem lá medicamento, a gente tem aparelhagem, porque senão é pior ainda, você se vê realmente impotente diante da situação. Mas a tal da sobrecarga, ele dá, obviamente, com a carga emocional. Então, principalmente assim, PS, né, o pronto-socorro, dava mais pontuação. É E, uma. pode falar, Por favor. Você falou sobre o turno, a sobrecarga de trabalho e a carga emocional. a carga emocional, então a área de oncologia, né? Mas ao mesmo tempo você via que eram pessoas ali que estavam numa área
muito sensível, porque elas viam muita gente que vinha e que não voltava mais para a vida, né? Então, é um negócio duro, sabe? E elas se apegam aos pacientes, assim, a gente se apega aos pacientes. E quando isso acontece, você lida com assim, a vida, a sensibilidade, assim, a fragilidade da vida, né? Como ela escapa às vezes. E eu não senti nelas tanto peso quanto, por exemplo, eu senti num pronto-socorro. Por incrível que pareça, né? Então, o tipo de trabalho também, como a situação que você tem que lidar, né? O quanto você se pressiona ou é pressionado, a forma como você lida com as suas necessidades físicas. O quanto você se doa, né? Como você disse, essas profissionais que conviviam mais e criavam vínculos. Estou entendendo o que é isso, né? Quando você cria um vínculo. Doutora Thelma, eu vou abrir aqui, tem muitas perguntas. E eu estou de olho no tempo, e esse é um assunto que, se deixar, nós vamos ficar horas falando. Mas, enquanto eu abro aqui a pergunta, tem muita gente aqui no Facebook e no YouTube, inclusive, olha só o nome aqui do seguidor pelo YouTube, Workaholic News. Pegando então esse nome, eu já te pergunto, só tem burnout quem é workaholic, é quem trabalha demais? Não, assim, é o que eu te falei, quando eu estava no pronto-socorro, a gente não trabalhava demais. Mas quando você vê os seus valores, o valor é um negócio muito louco, né? Porque tá dentro de você, tá na sua história, e aí você se depara com um lugar que não te faz feliz. E isso. E às vezes você se sobrecarrega, sim, isso é um fator, às vezes você se envolve muito, esse é outro fator que pode te dar mais suscetibilidade. Existem, até por exemplo, se você trabalha num lugar que é perigoso, não necessariamente você vai ter sobrecarga, mas você está trabalhando num nível de alerta, então é um nível tóxico, ou muito barulho, ou muito luz, porque a gente é biologia. Então, essas coisas todas que interferem até nas nossas necessidades básicas, que está sempre te colocando em alerta, isso é muito estressante, né? A gente tem que respirar. Só que a gente tem que assumir que tem que respirar, porque às vezes a gente não assume porque está na ilusão. Ilusão da performance. Nossa, necessidades básicas faz todo sentido, Thelma. Não só pelo que eu vivi, pelo que eu ouço todos os dias, quando as suas necessidades básicas são tolhidas, são de alguma maneira proibidas, aí que o bicho pega a médio e longo prazo. Um outro dia tudo bem, mas a rotina, os longos períodos com essa falta de estrutura, como você disse, é que pode trazer uma consequência muito ruim que vem na síndrome de burnout. Antes da gente continuar, o Helmo Nóbrega pergunta: qual é o sintoma mais frequente do burnout, doutora? Então, você vê que é uma coisa assim. Em termos de literatura, é o esgotamento. Né? O esgotamento é o carro-chefe. Inclusive, você nem precisa ter as outras coisas para ter esse diagnóstico. Mas você pode ter as outras coisas sem ter o esgotamento. Porque os meus amigos eu via lá, que eu fui antes embora, não sei como seria eu continuar lá, e depois eles acabaram indo embora também, eles não tinham esgotamento, mas eles tinham uma dificuldade de lidar com aqueles estressores ambientais, com a má alimentação, com um banheiro, com falta de recurso para poder assistir o paciente, né? Assim, então, o principal é o esgotamento, mas tem que ter uma sensibilidade clínica para não levar o critério, sabe aquela coisa da lista que você vai ticando? Acho O, assim, a gente sabe que a classificação internacional das doenças, até mesmo a classificação americana, elas são guias para que a gente não fique perdido e fique dando diagnóstico, né, para lá e para cá. Mas no caso do burnout, ele está listado num lugar que ele é um fenômeno relacionado ao trabalho. Então, ele ainda não é considerado uma doença clínica, ele é uma síndrome, um conjunto de manifestações, que a gente não tem certeza da causa. Para mim é uma coisa, a causa do outro é outra, a gente não tem exames ainda certos, então é a questão do cortisol que a gente já conversou. Ah, não tem cortisol alto, então não tem, sabe? É a coisa da sensibilidade, porque tem gente que
vai ter o cortisol alto e tem gente que não vai ter. Precisa avaliar essa pessoa em todos os aspectos, desde o que ela come, como ela está dormindo, como está no trabalho, porque é um indivíduo em volta, e quando você vai fazer uma abordagem do esgotamento, você não pode deixar de entender que ela tem tudo isso ao redor, porque se ela chegou ali, o que foi que ela negligenciou aqui? O que ela falou? Não, eu dou conta e vou para cima, né? Assim, será que ela dá conta? Lógico que dá, mas a que preço? E aí é todo uma, por exemplo, da performance, na verdade você pode pegar uma e investigar para que ela tenha ferramentas que estão dentro dela para seguir. Eu acho que eu travei. No Instagram, deu uma travadinha, mas você vai voltar. E no Facebook e no YouTube tá ok. Voltou para o Instagram. Agora você... Tá tudo bem os três. Vamos ver. Estou deixando voltar devagarinho. Agora você está Estou te travando ouvindo. mais. Tá. Então, essa avaliação, né, uma avaliação global. É um ser humano que está vindo para você ali, entendeu? Então, eu já vi não um diagnóstico que devia ter sido dado. Não é que eu sou dona da verdade, pelo amor de Deus. Mas eu também já vi gente que chegou e ok, o povo sossegou e não investigou mais nada, deixou de contribuir. Então, é importante você poder entender tudo, pegar as ferramentas que essa pessoa tem, realmente botar na prática livre. Tá conseguindo me ouvir? Ou eu travei? Doutora, sim. Eu vou fazer o seguinte. Você estava falando sobre essa avaliação global, que é necessária a avaliação global. Vou fazer o seguinte, como a internet agora está ficando pior, eu vou encerrar a nossa transmissão pelo Facebook e YouTube e vou manter só aqui do Instagram, tá? A gente vai ver como é que vai ficar assim. Então, eu vou pedir para todos vocês que estão aqui no Facebook e no YouTube irem lá para o Instagram. Patrícia de Saquarema, Marcos Barreto, Emerson Cícero dos Santos, tem pessoal aqui do norte do Paraná também, Uberlândia, audiência via parabólica. Então, me desculpem, a internet está muito ruim, vamos todos então lá para o Instagram. Então, encerrando aqui essa transmissão. Thelma, ó, vamos ficar só aqui, eu vou tirar o fone e vou te ouvir só pelo Insta. Pronto. Tá me ouvindo? Então, o estou super bem, vai ser, Pronto, né? ótimo. E, Você bom, estava falando sobre a necessidade de uma avaliação global. Isso. Eu já recebi muita gente com o diagnóstico e sem o diagnóstico. E, às vezes, eu vi diagnóstico e falei assim, não, tem burnout, e ali ficou. Existem outras coisas para serem vistas, né? Ou então chega, tal coisinha aí, bobagem, não sei o que, tal, e aí você vê que a pessoa lá no quadro, porque se você não entende todo o mecanismo que ela está envolvida, fica muito raso. Não adianta uma conversa só. E, assim, inclusive, avaliar. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem um cortisol alto, é importante seguir para ver se isso vai normalizar. Mesmo que nas pesquisas digam que não, mas tem gente que não tem. E se você não tem esse cortisol, e na verdade, às vezes você tem cortisol baixo, você não pode ter ele muito abaixo. Então, você também tem que fazer alguma coisa. Então, assim, é um cuidado que é coisa de gente mesmo, não tem fórmula, né? Thelma, você comentou agora então sobre essa avaliação global. Deixa eu ver, que agora Eu eu estou tô te vendo uma ouvindo. mãozinha, tá? A tela que travou bem na sua mãozinha, que acho que você estava ajustando a tela. Pronto, agora está me ouvindo? Vendo? Sim? Pronto. Você está falando sobre o mecanismo envolvido, né, no problema, no diagnóstico e, acredito, na recuperação. Desde que você começou os estudos sobre a síndrome de burnout, o seu nome é mencionado em
vários papers, vários artigos sobre o assunto. O que você percebeu já de melhora em todo o estigma que envolve um problema de saúde, que os próprios médicos, alguns, né, se recusam a aceitar, juntar todas essas peças, mesmo a gente já reconhecendo a necessidade da mudança de crenças. Nós não vivemos mais a revolução industrial, nós estamos numa revolução cognitiva. Então, não adianta a gente olhar para as situações de hoje falando que elas são frescuras, porque no passado elas não eram validadas. Né? Enfim, o que você já percebeu do início dos seus estudos para cá, de melhora e o que ainda precisa ser melhorado? Eu estou vendo as pessoas, pelo menos no grupo dos interessarem muito pelo. Até porque o médico é muito acometido, né? Porque o médico também faz muito a ilusão da performance. Eu lembro, nossa, eu trabalhava em vários lugares, isso, né? Você tá lá se divertindo, tal, pá, mas assim, se você for analisar, é uma ilusãozinha, porque você às vezes deixa até de fazer xixi. E aí eu tô vendo muita abertura e interesse dos colegas. Fala, você ia falar alguma coisa? Bom, jornalista também, professores também, né? São muitas profissões que vivem, muitos profissionais que vivem nessa ilusão da performance, em que não podem errar, que tem que estar sempre disponível, né? Vão abrindo mão de si, vão se negligenciando. E isso a médio e longo prazo tem um custo muito alto. Exatamente. E o custo é alto mesmo, porque quando você faz um processo inflamatório, então só saindo um pouquinho, porque é o que eu te falei, né? Eu estou vendo muito para esse assunto, as pessoas têm um preconceito porque elas não sabem. Quando elas começam a. Quando você, por exemplo, está como você contribui, sabe, de falar dessas coisas todas, você desperta o interesse, fica curioso e quer saber mais. Então, esse é um símbolo de que as pessoas elas estão interessadas em informações. Eu acredito que esse assunto vai ter mais esclarecimento ainda, porque a gente não entende os critérios exatos, tanto é que ela não passou ainda para. Não é um transtorno de burnout, é uma síndrome, a gente não entende a causa exata, porque são vários. Apesar de você saber já tratar, porque a gente tem recursos, né? E às vezes é medicamentoso, junto com outras coisas, às vezes da gravidez ali. Mas as pessoas que estão lidando com esse problema, elas estão querendo entender para quem sabe a gente chegar a sair da síndrome para o transtorno, para entender os critérios. Lembrando que critério é só um guia. O ser humano, ele não é uma caixinha, né? É só para você mais ou menos ter ideia de manobra, para poder realmente. O nosso objetivo, quando você vem pesquisar, é diminuir a inflamação. Quem está na síndrome de burnout, infelizmente, por ter essa alteração comportamental fisiológica, não, fisiológica é cérebro e corpo, então tem mais tendência a ter problemas cardíacos, infartar, problemas osteomusculares, diabetes, tensão. Por quê? Porque é um estresse crônico que gera um grau inflamatório que a gente chama de baixo nível, e a gente consegue ver alterações físicas cerebrais em pesquisa científica, como a almãozinha lá no meio do cérebro, o hub, que é a central do medo, e da ansiedade, ela cresce de tamanho. Meu nome? Amígdala. A gente tem Amígdala, tem aqui, não é essa não lá é no meio. lá no meio. Por que que deram o mesmo nome, né? Tinha que ter nome diferente, mas enfim, tem duas, uma de cada lado, e é ativada quando você fica em estresse. Ela cresce, ela fica gordinha. Isso é multiplicação neuronal para lidar com a situação. E você começa a ter lesão aqui na frente, na testa, que faz com que você tenha uma diminuição de massa. E quando você tem uma diminuição dos neurônios, né, você vai ter mais dificuldade de planejar e executar tarefas, mais dificuldade também em memória, porque você pega a memória também,
e vai ter um envelhecimento cerebral. Isso que eu acredito muito no treinamento, que a gente consegue reverter isso. Porque multiplica, né? Você consegue também fazer modulação, porque a parte aqui da frente vai modular lá o meio que fica no botão do estresse, aquele alarme. Então a gente vai desligando o alarme e você consegue diminuir o tamanho. Coisa científica, né? Eu não tenho como fazer essa medição, mas a gente sabe por pesquisa. Gente, essa informação, ela é Então, chocante. Se eu tivesse aqui o numa burnout, TV e entrar uma ele pode... news, perdão? Tá me ouvindo, Chocante, assim, você doutora? fala, tô ouvindo. Está me ouvindo? Então, assim, Sim, você tem chocante. mudança cerebral física. Não é uma coisa... O cérebro não é uma nuvem que nem a família chovendo em você. Não, está dentro. Sabe aqui? Está aqui. E aí, quando a gente... Se eu me irritar com você, eu vou ter inflamação. Mas daqui a pouco tá tudo bem. Agora, dorme, acorda, tum, tum, tum. Isso é um treino cerebral pro mal. Porque tá fazendo lesão em você, porque você está produzindo substâncias inflamatórias. Então, isso a longo prazo vai trazer consequências cerebrais sérias. Você vai ter, inclusive, mais propensão a desenvolver um envelhecimento precoce, que é o que a gente chama de Alzheimer, e aí vai, né? Uau. E aí, Thelma, está entrando agora no estresse. Quando a gente fala sobre a síndrome de burnout, é o excesso de trabalho e estresse, isso é um fato, né? Ninguém que está tranquilo, sem estresse, pelo menos eu não conheci, tá? Até hoje, não desenvolveu burnout. Então, este estresse acima do normal, por longos períodos, vai deixar a minha amígdala, essa glândula tão importante para essa regulação toda, ela vai ficar inchada. E Vai aí, se eu, aumentar. se eu tô, vai aumentar a maior parte do meu dia com ela inchada, eu passo a maior parte do meu dia fora do eixo, porque ela não está normal, é isso? Você passa a maior parte do seu dia correndo do leão. Conseguiu me ouvir? Eu parei, né? Sim, passando a maior parte do dia do leão. Não é lutando com ele, é correndo dele. Correndo, correndo dele. Você tem ideia para um organismo? Porque assim, se você for sozinho para uma savana e tiver que correr do leão, você não vai mais passar estresse, né? Ou ao normal depois. Assim, essa imagem de que a gente ficava o dia inteiro correndo do leão não existe. Não tinha assim. Se a gente pudesse filmar agora, eu e você sendo teletransportada para a África primitiva, a gente não ia ver um monte de ser humano correndo, desesperado. Ocorreram tudo tranquilo, os leões existem. Então, nosso sistema cerebral não dá conta. Não dá conta de tanto estresse, é isso? Não dá conta de tanto estímulo Não dá, estressante. não dá conta. E não é que o cérebro vai e descarrega em cima do coração, do pâncreas, do intestino, do estômago, do músculo, da coluna, e aí vai. E aí vai. Nós estamos falando aqui, gente, sobre estresse, sobre o excesso de estresse, e que esse exemplo que você dá sobre a corrida do leão, Thelma, é curioso porque era um episódio. Era um episódio de extremo estresse. E hoje eu vejo que nós estamos o dia inteiro praticamente diante de muitos estímulos estressantes, que vêm pela falta de segurança, ou seja, pela insegurança, pelo medo da violência, até por uma imagem que eu vejo na internet que me ameaça. Isso me ajuda a deixar com o estresse lá em cima? Essa coisa da internet, havendo Instagram dos outros, é um estímulo muito estressante, por incrível Olha, que pareça. Porque você vai despertar em você a questão de sentir capaz de atingir aquilo. Você pode, inclusive, ter uma sensação de
impotência e de inferioridade. Isso não é uma coisa racional, que você fala, não, eu vou controlar isso, porque é instintivo. E a gente não para de ficar no telefone, todas as notícias é de um tempo, sabe? Assim, tipo, agora vou dar um tempo, vou olhar de verdade para as pessoas que estão ao meu redor, para mim, o que, que eu preciso? Está me fazendo feliz. Esse caminho é o caminho. Eu quero estar daqui 5 anos. E uma vez que às vezes a gente não sabe onde está agora, né? Sim. E aí vamos pedir agora para todos que estão conosco darem uma boa respirada assim, para chegar, depois de 40 minutos na live, vamos chegar, né? Vamos respirar. Thelma, olha o que você disse, até o Instagram é um estímulo estressante, porque pode despertar a competição e até a sensação de impotência. Antes de eu continuar aqui com as minhas dúvidas e tudo mais, tem 21 perguntas aqui. Eu vou abrir e vou abrir uma para nós, tá? Porque eu fico pedindo que tantas pessoas entrem conosco. Olha, deixa eu ver aqui para não expor ninguém. Aqui. O Guilherme ele diz assim: como fazer para acabar com este desânimo emocional pelo trabalho onde não há valorização? Você acredita, Thelma, pelos seus estudos, que a falta de valorização no trabalho pode, somado, né, a outros fatores, pode te levar ao burnout? Totalmente, né? Isso é questão prima. A gente morava, era muito importante, valorizado, até para você entender por o nosso valor, o palpite do outro. Né? A solidão, muitas vezes, com que você não saiba direito até seus poderes. E aí, não, você é aquilo que você pensa que é, mas você também é aquilo que o outro acha que você é, uma troca. Então, você está ali se dedicando, aliás, também para ter a recompensa, não muitas vezes do dinheiro. Eu me lembro quando eu fiz uma formação de psicologia GV, eu também tinha uma ilusão de que o dinheiro era uma boa recompensa, né? E que as pessoas buscavam isso, mas o reconhecimento, o seu valor, a valorização, ele está acima do dinheiro nas pesquisas científicas. Você acredita? Não é à toa que algumas redes de fast food colocam a foto do funcionário do ano ali, do mês, né? Assim, né, gente? Foto do mês. Então, você diz, né? Eu não posso me valorizar pelo palpite do outro. Mas, Thelma, quando você já vive nesse ambiente tóxico e você já não sabe mais quem você é. Eu ouço muitas pessoas que vivem o burnout e me dizem, eu não sei nem mais quem eu sou. É o que eu falei, assim, que muitas vezes você, na verdade, não sei se eu falei, se você ouviu, a gente ouve o outro para ter uma referência até do que você é capaz, por que pareça, né? O outro dá Uhum. palpite, leva em consideração o que o outro está dizendo. Você fala, eu falo assim, nossa, Isabela, mas você é tão boa nisso, sei o quê. Hã? É? Não sabia. Faz as coisinhas, né, no seu dia a dia, e vem alguém e valoriza, isso é, isso é biológico primitivo. É algo assim extremamente importante. Isso você reconhece a pessoa, sabe, de verdade, falar que, né, é absurda, produz um tanto de substâncias de prazer que inclusive são as substâncias que fazem com que você tenha vontade de lutar mais, Como assim? que é a dopamina, né? Uhum. A Você já ouviu falar? naquelas... É um drive, é a, é a, é a libido do sexo. Acordar e falar assim, nossa, hoje eu vou ter meu dia e vou me realizar. Isso é o drive, aquela coisa. Quando recompensa alguém, e não é uma recompensa necessariamente com dinheiro, às vezes o dinheiro ele não consegue fazer isso, por incrível que pareça. Porque como é uma coisa da relação humana, a gente não tinha a moeda
nesse todo esse período de evolução humana, você é reconhecido, você libera, assim, você se encharca dessas substâncias. E aí que dá mais força de você fazer e trabalhar e correr atrás. Então, quando você não é valorizado e você está ali, né, realmente você, com outros fatores, pode desenvolver excepção e achar que... Quando eu tenho uma recompensa emocional, o que que meu corpo produz? Muita amina. Dopamina. Eu quero 1 quilo de Que é dopamina produto hoje. que é liberada, então, que é liberada a ina, né? Pronto. Então, nós temos aí, doutora, mais uma pegadinha. Porque uma, se eu recebo mais trabalho, achando que aquilo é uma recompensa, eu fiz um bom trabalho, eu entendo que este é um ciclo muito danoso. Porque aquele trabalho a mais, que eu estou vendo como uma recompensa emocional, na verdade, vai me sobrecarregar. Então, eu estou tendo uma visão diferente. Mas aí mas aí já perverteu, porque assim, você tem vontade de fazer melhor o seu trabalho, você vai se sobrecarregar com o trabalho, porque aí entra a ilusão da performance. Ponto, é isso. É a armadilha da competência, que eu tenho dito aí com frequência, até rimou, porque você está esperando uma recompensa financeira, ela não vem. Aí você está esperando uma recompensa emocional, né, um reconhecimento pelo que você fez, não vem. Vem mais trabalho. E aí você se confunde, você acha que aquela é uma recompensa. Que se você fez um bom trabalho, você vai fazer mais um bom trabalho, né? Vamos fazer uma live. Ah, Olha só, tem uma pergunta muito. a gente... Tem tanta pergunta aqui, gente. Olha, se eu pudesse se eu pudesse responder. Tem mais de 25 aqui, Thelma, muita gente dizendo que teve o diagnóstico, mas demorou para buscar, demorou para aceitar, demorou para buscar ajuda. Muitos bancários, né? Como lidar com o ataque de fúria. Poucas pessoas falam sobre o ataque de fúria, porém, deixa eu abrir essa aqui, ó. Poucas fontes falam sobre o ataque de fúria, porém percebo que é um sintoma comum no burnout. E eu concordo com a Eliana de Castro, porque eu tive, e já ouvi muitas pessoas dizendo que tiveram ataques de fúria, que acabam sendo agressivas, aliás, tendo atitudes agressivas, sendo que elas não são pessoas agressivas. E a pergunta. Vamos pensar de novo na questão da vida mais selvagem, né? Você está no estresse, certo? E a sua amígdala, que é aquela regiãozinha lá. E aí você fica acuado. Você já viu animal acuado? É muito mal acuado. Muito. Você nunca pode colocar um animal num canto. Então você se sente, tem um momento que você não tem saída, você se sente totalmente sem saída. E você tem que ir para cima. E quem tiver na frente leva. Visualizei. A gente vê isso muito em felino, assim, que mostram muito na televisão, que tem aqueles leopardos, né, e você acua, ele fica num canto, ele fica imoquel, né? E a gente tem nossos instintos. Então tem uma hora que o seu cérebro, como está dominando demais a central da segurança, você não está pensando em ser legal com ninguém, e essa região aqui, ó, como eu disse, começa a ter pouco poder para modular suas emoções. Por isso que vem o treinamento, que você ative esses circuitos, aumente o caminho, literalmente, físico. E aí você diminui para que você consiga respirar e falar, mano, eu não tenho leão atrás de mim e eu vou conseguir entender para onde eu tenho que ir.
Porque às vezes você tem que ficar mais um tempo no trabalho até achar chance de diferença, mas você consegue, entendeu? É que as pessoas às vezes acham que não é possível, porque estão em alerta. Você está no estado de alerta, você vai querer conquistar território? Imagina, você tem que ficar acuado no meio de uma caverninha assim, ó. Nossa. Morrendo de medo. Visualizei Bom, agora. você deve ter passado por muitas... Doutora, Eu tô, tá tô te ouvindo. travando agora a sua... Tá me ouvindo? Ótimo. O importante é a gente estar se ouvindo. Eu visualizei exatamente isso que você disse. Vez. Perdão? Tá? Ótimo. Tô ouvindo você super, Ótimo. né? O que veio sobre o ataque de fúria faz muito sentido com o que todas as pessoas que eu conversei me disseram e com o que eu vivi. A agressividade é um sintoma que já está assim gritando para você para mostrar que tem alguma coisa muito errada. E esse ataque de fúria agora, como você descreveu, é perfeito. Ou seja, você já está acuado há muito tempo, né? Você já está fazendo o melhor que você pode por muito tempo. E aí vai chegar um momento em que esse animalzinho, então, que está acuado, vai precisar se mexer. E aí é tanto medo retido, né? Tanto medo, angústia e tudo mais, que aí explode, é isso? Total, assim, é biológico. Você está acuado, você não tem a sensação de que você não tem saída, e aí o organismo ele chega num limite, que é o que você falou, houve alteração cerebral já. Você está com alteração de estrutura cerebral. Você vai, os seus neurônios estão te falando. A moçada do medo ali dominar, você vai ou congelar, ou você se não tem mais jeito, ou você parte para cima. É isso. Então, as Deu opções para não entender muito são bem agora. muitas. Nossa, Thelma, para a gente encerrar, eu tenho mais duas perguntas para você, que foi o tema da nossa live, o que ainda precisamos compreender do burnout e como é o seu trabalho de reprogramação mental, para que a gente realmente consiga gerenciar ou cuidar do nosso estado interno, né, para não deixar tudo desequilibrado. Bom, o que falta ainda? A gente precisa estudos para conseguir fazer com que esse fenômeno, porque hoje é chamado de fenômeno relacionado ao trabalho, à saúde, um lugar que é alguém que vai e busca a saúde para doar um órgão, né? Está no mesmo lugar. Então, assim, não é considerado uma patologia clínica, é um fenômeno. Então, a gente precisa entender o que tem dentro disso. Entender alguma incomum que faça sentido em termos de causa, porque está com uma doença infecciosa, eu sei que você tem um vírus ou uma bactéria. Agora, você está com uma síndrome hemorrágica, você está sangrando, eu não sei onde, não sei porque esse momento em que é muito geral, então não passou a imunologia, vamos dizer assim. E aí, quando a gente não passa ainda, fica difícil se comunicar e fazer pesquisa para entender como é um tratamento mais ortodoxo, dizer assim. Então, se você for no Japão, você vai ser tratada desse jeito, no Brasil, na Europa. Então, a gente ainda não sabe direito como é. Só que não impede de você fazer um diagnóstico e saber que essa pessoa precisa de ajuda, que está relacionado àquele ambiente, entender o porquê são os valores, se o ambiente é hostil, se são as duas coisas, entender os mecanismos de personalidade. E você pode propor treinos que hoje a gente consegue modificar essas regiões do medo. Assim, qual que é a minha intenção? Eu quero tirar a pessoa desse alerta para que ela possa respirar e entender que ela não é árvore.
presa ao chão. Na hora que a asa, que ela percebe que ela tem asas e não é raiz, ela consegue ver o que ela precisa fazer. Então, eu não estou lá para dar uma resposta tipo, sai do teu emprego ou vai... Não. Ela vai perceber o que ela precisa fazer e ela vai rumar para o lugar que ela se sente feliz. Porque a vida é agora, né? A vida é agora. E a gente busca a sua saúde e felicidade, mas ela é hoje, a sua felicidade é agora. Eu estou feliz de estar aqui com você. E aí, quando você perde esse brilho, de momentos, né? Como é que fica isso depois, no final? Então, a vida que poderia ter sido e que não foi, ela me angustia. E quando eu vejo alguém chegar para mim e eu olho o poder daquela pessoa, o potencial daquela pessoa, e eu sei que todo mundo tem muito potencial, isso me angustia. E aí, essa angústia transformo em alguma coisa que no meio de apagar a minha angústia. Thelma. Então, pode treinar o cérebro. Não, por favor, você pode treinar o cérebro para não ser árvore. Você lá, porque assim, as ferramentas estão em vocês. E se você não tiver uma ferramenta, você vai. Não tem mais esse negócio, porque eu já estou velho. Isso não existe, graças a Deus. Você tem multiplicação de circuitos cerebrais. Você pode o que você quiser. Aquele cara lá faz corrida de não sei o quê. Vai lá treinar que você vai correr. Então, tudo que você vê um ser humano fazendo, você pode, quanto mais você começa, eu quero ser aquele atleta do Soleil. Realmente você tem que treinar naquele momento, se você quer começar agora como eu. Mas o cérebro, ele é muito plástico. E dá para fazer muita coisa. Inclusive, a gente pode fazer reprogramação de neurônio do coração. Porque o coração, ele percebe o antes da sua consciência. Afinal de contas, ele começou a bater antes que você fosse formado, né? Uau! É quando a gente sente antes. O sinal já vem antes da coisa acontecer. Depois que você se tocar, mas o coração já faz. Ele que vai falar para você se você relaxar ou não. Se você tiver um batimento cardíaco que tem um ritmo de ansiedade, é ele que vai falar para o seu cérebro, cara, você não vai relaxar porque você está em perigo. Ele manda mais no seu cérebro do que do relacionado a relaxamento. Perfeito. Thelma, pelo nosso tempo, infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa conversa. O Instagram vai derrubar agora a nossa entrevista. Mas sinta a minha gratidão absoluta pelo seu tempo, por tudo que você nos ensinou. Foi uma conversa fantástica e estará disponível lá no YouTube, Isabela Camargo Real, para vocês compartilharem também essas informações para quem o coração de vocês sinalizarem que precisa. Isabela, extremamente agradeço você de novo. Obrigada pelo indicativo para mim. Sim, estou ouvindo. Não sei se você está ouvindo ou se travou de novo. Travou. Acho que você não ouviu. Então, assim, é muito recompensador para mim, assim, uma pessoa como você está dando voz a esse assunto, que eu nem imaginava que um dia chegasse nesse nível. Fico muito feliz. Você está... Obrigada, Thelma. Eu vou liberar aqui você e vou encerrar aqui para passar, então, todas as informações do seu curso e da sua página. Recomendo que todos sigam a doutora Thelma Trigo. Tem um trabalho fantástico na B-Brain para que você controle melhor seu estado interno e voe, não seja árvore, como a doutora Thelma falou. Doutora ainda está aqui. A internet hoje não foi boazinha com a gente. Obrigada. Tô aqui. Olha,
Obrigada aí pela viu? Olha, hoje a internet não foi conosco, mas para todos vocês que conseguiram, então, nos ouvir, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Agradeço aqui publicamente a doutora Thelma Trigo, pioneira nos estudos sobre a síndrome de burnout. Nós voltaremos em breve, nós vamos falar mais, porque esse assunto é infinito. E nós estamos no momento em que o mundo está mais aberto para aprender mais sobre o assunto, para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada e até amanhã.